seguinte, eu vou deixar essa tabela, então, aqui com todas as equações que a gente pode precisar. E aí a gente vai analisar questão por questão e decidir qual das equações ou quais a gente vai precisar usar para resolver a questão. Então vamos lá, questão número 1. Um carro está viajando numa estrada retilínea com velocidade de 72 km por hora, vendo adiante um congestionamento no trânsito. O motorista aplica os freios durante 2,5 segundos e reduz a velocidade para 54 km por hora. Calcule a aceleração em metros por segundo ao quadrado, sabendo que ela é constante durante todo o período de aplicação dos freios. Bom, pessoal, para a gente decidir qual equação a gente vai usar, a melhor saída é ter muito claro quais são os dados que estão disponíveis. Basicamente, a gente vai fazer aqui um jogo de encaixe. Eu vou encaixar os dados que eu tenho nas equações disponíveis, sempre buscando ali a resposta que eu quero. Então também tenho que ter com muita clareza o que é que eu preciso calcular. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar sempre resolvendo uma questão de física, organizando os dados que a gente tem. Bom, a gente tem algumas opções para organizar os dados. Ou eu posso colocar os dados anotados num canto, ou eu posso fazer um desenho representando os dados. Nesse exercício eu vou colocar os dados aqui no canto, vou escrever eles aqui. Bom, o que eu sei? Eu sei que a velocidade inicial, tá lá, ó, 72 quilômetros por hora. Eu já vou escrever aqui na frente que 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. Se você não lembra como faz a conversão, é só dividir por 3,6, mas eu já tinha passado para vocês um macetezinho para facilitar aqui essa conversão. Então, já vou deixar aqui, quem não assistiu a aula de conversão, assista a aula. Vou deixar o card aqui da aula. A velocidade final, bom, depois que ele freia, ele passa a ter 54 km por hora. 54 equivale a 15 metros por segundo. A aceleração é o que eu quero calcular. O que mais que eu dei de informação aqui? Ah, eu tenho o tempo. O tempo de aplicação da aceleração foi 2,5 segundos e eu quero calcular a aceleração. Bom, são essas as informações que eu tenho, que são os meus dados, e agora eu vou decidir qual das equações que estão disponíveis aqui eu vou utilizar. Bom, olhando para os dados, não fica difícil perceber. Bom, se eu tenho velocidade inicial, velocidade final, tempo e aceleração, se encaixa perfeitamente aqui, né? No VOAT. Então é assim que eu escolho, pessoal. Eu olho primeiro os dados e depois escolho a equação. Muita gente acaba se confundindo e não sabe o que fazer. Mas é simples. Vamos lá, ó. V igual a V0 mais AT. Sempre resolução organizada, coloca a equação na primeira linha e inicia a resolução substituindo os dados na linha de baixo. Então vamos lá, ó. A gente quer calcular a aceleração. Eu tenho todas as outras informações. Velocidade final é 15, a velocidade inicial é 20, a aceleração é o que eu quero encontrar, então vou deixar ela aqui. E o tempo vale 2,5. Bom, vou começar passando esse 20 subtraindo para cá. 15 menos 20 é igual a 2,5A. 15 menos 20 vai dar menos 5, cuidado com o sinal, não esquece dele. 2,5A. Vamos fazer direto aqui, ó. O 2,5 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. 5 dividido por 2,5, isso vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, questão número 1 aqui, a alternativa correta é a letra C. Então, vamos lá, vamos para a próxima. Questão número 2. A função horária da posição de um móvel que se desloca sobre o eixo S é, no Sistema Internacional de Unidades, aí dá a função horária ali, aí ele pergunta, a função horária da velocidade para o referido movimento é? Bom, dessa vez ele não me deu um monte de informação, ele só me deu a função horária da posição, que é a nossa equação do sorvetão. Eu vou copiar ela aqui, que é S é igual a menos 10 mais 4t mais t ao quadrado. Para quem não se lembra, essa daqui é a nossa função horária da posição, sorvetão. Então já dá para a gente saber mais ou menos o que é cada um dos valores. Se a gente precisa escrever a função horária da velocidade, eu vou escrever então o VOAT, que é V igual a V0 mais AT. Então, o que eu vou precisar preencher do VOAT? Olha lá nas alternativas. Eu preciso preencher a velocidade inicial
e a aceleração. Bom, vamos lá. Qual que é a velocidade inicial? A velocidade inicial tá fácil aqui, né? Então, vou iniciar o preenchimento já, ó. Velocidade inicial é 4. Agora, vamos ter que colocar a aceleração, né? Aceleração, já vou colocar mais aqui, ó, porque todas as alternativas são mais. Vamos cuidar com a aceleração. Pessoal, a aceleração deveria estar aqui, né? E não tem nada aqui. Se não tem nada, aqui a gente tem o número 1. O que tá diferente daqui pra cá? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu não tenho nem a aceleração e nem o número 2. Estão vendo? Só tem o número 1 aqui. Então, eu vou escrever o seguinte. Esse número 1, ele está no lugar da aceleração sobre 2. Então, quanto que vale a aceleração? Esse 2 que está dividindo, passa multiplicando. Logo, 2 vezes 1 é 2. Então, olha a minha aceleração aqui, ó. 2 metros por segundo ao quadrado. Muita gente pensa, a aceleração é 1. Não. Esse número já foi dividido por 2. Ó, se o 2 desapareceu, é porque ele já foi dividido por 2. Que número dividido por 2 daria 1? Somente o 2. Então, a nossa aceleração, na verdade, é 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2t. Prontinho, então. Questão número 1, a alternativa correta é a letra A. Questão número 3. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e uniforme e acelera 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade e a distância percorrida após 3 segundos valem... Bom, vamos lá então. Aliás, valem respectivamente, então tá na ordem. Vamos anotar aqui quais são os dados que eles nos passaram. Bom, qual que é a velocidade inicial? Se ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0. A aceleração tá ali, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. Ele dá também o tempo foi de 3 segundos. E o que ele quer que a gente calcule? A gente precisa determinar, então, a velocidade final. Eu quero saber a velocidade final. E eu também quero saber a distância percorrida. Eu quero saber o ΔS. Bom, então vamos lá. Como a gente quer saber duas informações, provavelmente a gente vai precisar de duas equações. Para calcular a velocidade, olha só, eu tenho V0 a T. Olha aqui, ó, já dá até para falar, né? Voat. Voat, primeira equação. Então, eu vou colocar aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Próxima linha, eu vou substituir os valores. Velocidade final eu quero achar. Velocidade inicial é 0. Aceleração é 2 e o tempo é 3. Olha que fácil. Velocidade, então, é 6 metros por segundo. Então, já temos uma informação importante aqui. Agora, vamos para a próxima informação. A gente precisa calcular o ΔS. Bom, pessoal, para calcular o ΔS, eu posso usar o sorvetão. Por quê? Aqui eu tenho S e S0. Concorda que se eu passar esse S0 para cá, fica assim, né, ó. Eu vou ficar com S menos S0 igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. O que é S menos S0? É um ΔS. Então, eu também consigo achar o ΔS, o deslocamento, a partir dessa equação. Ou então eu posso usar Torricelli. Dá uma olhada em Torricelli aqui, ó. Também tem ΔS. Aí vai de cada um escolher qual é a melhor saída nessa situação. Eu vou escolher aqui, sei lá, vamos de sorvetão, vai. Então, vou colocar aqui, ó, pegando o sorvetão, ΔS é V0T mais AT quadrado sobre 2. Então, vou achar o ΔS. A velocidade inicial é 0, então já nem vou colocar aqui, ó, porque vai zerar essa parte. A aceleração é 2. O tempo é 3 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Já corta esse 2. Olha como ficou fácil aqui. ΔS, 9 metros. Então, questão número 3, a alternativa correta é a letra A. Vamos lá, vamos para a próxima questão, questão número 4. Questão número 4. Um carro percorre 300 metros em 5 segundos. Determine a velocidade inicial, sabendo que a sua aceleração nesse período foi de 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos anotar os dados. 300 metros é o nosso ΔS, 5 segundos é o tempo, 4 metros por segundo ao quadrado é a aceleração e eu quero achar a velocidade inicial. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho tempo, então já vou descartar a Torricelli aqui da parada porque não tem tempo nele. Então, vou ficar com essas duas opções aqui. Eu quero saber a velocidade inicial. Dá para usar Voat? Vamos pensar aqui, ó. Para achar a velocidade inicial, eu tenho que ter a aceleração, eu tenho, o tempo eu tenho, e eu também vou ter que ter a velocidade final. Eu tenho a velocidade final?
Não tenho, então não dá para usar voate. Agora vamos pensar aqui na equação do sorvetão. S com S0 é o nosso ΔS, certo? Tem velocidade inicial? Não, mas é o que eu quero achar. Tem o tempo? Sim. Tem uma aceleração? Sim. Então, essa equação se encaixa. Vamos nela, então, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Como eu falei para vocês, se a gente passar o S0 para cá, ele fica S menos S0, é o nosso ΔS. Então, eu já vou trocar ele aqui, ó. Aí, na segunda linha, a gente só substitui. Então, vamos lá. Quanto que vale o ΔS? 300. Quanto que vale a velocidade inicial? Não sei, eu quero achar. O tempo, 5 segundos. Mais a aceleração, que é 4. Vezes o tempo, 5 ao quadrado, agora dividido por 2. Ó, já vou cortar 4 com 2, sobra 2, certo? Então, eu vou ficar aqui com 300 igual a 5 vezes 0. 5 com aqui 5 ao quadrado, 25 vezes 2, isso aqui vai dar 50. Esse 50 passa subtraindo. Então, isso daqui vai dar 300 menos 50, 250, igual a 5 vezes 0. O 5 que multiplica passa dividindo. Bom, quanto que é 250 dividido por 5? Isso vai dar 50. 50 o quê? Metros por segundo, já que é velocidade. Então, questão número 4, a alternativa correta é a letra E. Questão número 5. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e após percorrer 12 metros está animado a uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale... Vamos anotar os dados aqui para a gente ver o que a gente vai fazer. Bom, ele parte do repouso, então a velocidade inicial é 0. Ele está em movimento uniforme, percorre 12 metros. Então, ΔS é igual a 12. Está animado a uma velocidade final agora é 6. Então, ele foi acelerado até 6 metros por segundo. E ele quer saber o quê? A aceleração. Bom, vamos pensar aqui. Eu tenho V0, tenho ΔS, velocidade e aceleração. Dá para usar voate? Bom, vamos pensar. Se eu quero a aceleração, eu precisava ter o tempo aqui, não tenho, né? Aliás, eu não tenho tempo. Quando não tenho tempo, já dá para escolher direto qual é a equação? Torricelli. Toda vez que não tiver tempo, Torricelli. Vou copiar a Torricelli aqui, ó. E agora vamos substituir. Qual que é a velocidade final? 6 ao quadrado. Velocidade inicial é 0, nem vou colocar. 2 vezes a aceleração, que eu não sei, é o que eu quero determinar, multiplicado pelo deslocamento, que foi de 12, não é isso? 6 ao quadrado é 36, 2 vezes 12, 24A. Esse A passa dividindo. Quanto que é 36 por 24? É 1,5. Então, nossa aceleração, ó, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a alternativa correta para a questão número 5 é a letra B. Próxima questão, questão número 6, uma questão da Unicamp. Fala assim, ó. A demanda por trens de alta velocidade tem crescido em todo o mundo. Uma preocupação importante no projeto desses trens é o conforto dos passageiros durante a aceleração. Sendo assim, considere que, em uma viagem de trem de alta velocidade, a aceleração experimentada pelos passageiros foi limitada à aceleração máxima de 0,09 g, onde g é 10 metros por segundo e é a aceleração da gravidade. Se o trem acelera a partir do repouso com aceleração constante igual à aceleração máxima, que é aquela lá que é 0,09 g, a distância mínima percorrida pelo trem para atingir uma velocidade de 1.080 km por hora corresponde a... Bom, vamos começar anotando os dados, muita informação. O que nós temos aqui? Bom, a gente sabe qual vai ser a aceleração. A aceleração, pessoal, ele representou assim, né? É 0,09 g. Só que ele fala que o g é validade, então é 9,09 vezes o g, que é 10. Isso, então, é igual a 0,9 metros por segundo ao quadrado, certo? O que mais a gente tem de informação? Ele fala a velocidade final é 1080
dividindo esse 1080, porque está em quilômetros por hora, né? Vou dividir por 3,6. Isso vai resultar em 300 metros por segundo. Bom, são basicamente essas duas informações que eu tenho e o que eu quero calcular é o deslocamento. Tem mais alguma informação? Deixa eu dar uma olhada. O trem acelera a partir do repouso, então a nossa velocidade inicial é 0. Bom, olha só, se eu tenho velocidade inicial, aceleração e o ΔS é o que eu quero descobrir, não tem tempo por aqui, Torricelli. Então vamos lá, Torricelli, V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes o A, vezes o ΔS. Velocidade final, 1080, que representa ali, né, 300 metros por segundo. Velocidade inicial é 0, mais 2 vezes a aceleração 0,9, vezes o ΔS, que é quem eu quero determinar. Opa, esqueci do quadrado aqui, é 300 ao quadrado. Ó. Bom, quanto que é 300 ao quadrado? 3 elevado ao quadrado é 9, não é isso? Esses 2 zeros ao quadrado é só dobrar os zeros. Então, ao invés de 2, serão 4 zeros. Isso daqui vai dar 2 vezes 0,9, dá 1,8. Como tá? Nossa, que número chato, né? Não sei lá que número que é esse nome aqui, 90 mil. 90 mil por 1,8. Faz o seguinte, coloca em notação científica, facilita muito a nossa vida. Dá uma olhadinha que legal, ó. Vou colocar aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Dividido por 1,8, ou melhor, vou colocar assim, ó, 18 vezes 10 dá menos 1. Bom, quanto que é 9 dividido por 18? Qualquer número dividido pelo dobro é sempre meio. Então aqui, ó, deu 0,5 vezes 10 elevado a quanto, pessoal? Quando a gente vai fazer divisão de potência de mesma base, é só subtrair os expoentes. Então mantém a base é 10, e vamos subtrair os expoentes. Quanto que é 4 menos o menos 1? 4 menos o menos 1 fica... Não, 4 menos o menos 1. Isso vai dar, na verdade, 4 mais 1, que é 5, certo? Então, é 10 elevado a 5. E isso daqui, então, é o meu ΔS. Vamos só ajustar aqui, ó, o ΔS, então. Bom, as respostas, pessoal, estão em quilômetros. Essa nossa conta aqui deu uma distância em metros. Vamos fazer o seguinte. O prefixo quilo é 10 elevado a 3, não é isso? Lembra lá da nossa aula de prefixo? Se não assistiu, assista. O prefixo quilo é 10 elevado a 3. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou ajustar esse prefixo para ele se tornar um 10 elevado a 3. Bom, para isso aqui virar um 3, eu vou ter que diminuir 2 expoentes. Então, o que eu faço aqui? Eu aumento 2 casas decimais. Então, ó, a minha vírgula ela vai pular 2 vezes para frente. Então, vira o número 50 vezes 10 elevado a 3. A unidade de medida está em metros, né? O que é o K mesmo? O que é o 10 elevado a 3? É o quilo, né? Então, olha que bacana aqui, ó. Resposta, ó, 50 o K de quilômetro. Ou seja, já deu em quilômetros. Então, a distância percorrida nesse movimento foi de 50 quilômetros. A alternativa correta para essa questão é a letra C. Questão número 7 da FUVEST fala o seguinte. Um veículo parte do repouso, então a velocidade inicial é 0, em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Bom, vamos lá. Questão número 7 da Unifesp fala o seguinte. A velocidade em função do tempo de um ponto material em movimento retilíneo uniformemente variado, expressa em unidades do SI, aí ele dá a função horária da velocidade. Aí ele fala o seguinte, pode-se afirmar que no instante t de 5 segundos, esse ponto material tem... Bom, vamos analisar essa função. A função, ele deu assim, né? Ó, 50 menos 10t. Se ele quer a informação do tempo de 5 segundos, vou colocar aqui, então, no lugar do t, 5. Menos 10, então o tempo é de 5 segundos. Quanto que vai dar isso aqui, ó? 10 vezes 5, 50. 5, ih, olha que legal, ó, 50 menos 50 aqui, né? A velocidade, então, é 0. Então, ó, vamos dar uma olhada nas alternativas ali, ó. Letra A. Velocidade e aceleração são nulas? Bom, a velocidade é nula, a gente acabou de ver, né? Mas a aceleração, pessoal, no mu ela não é constante. E ó, quanto que vale a aceleração? Vale 10. Lembra do voat? V igual a V0 mais AT. Ela, na verdade, não vale 10, né? Ela vale menos 10. Então, vamos lá. Deixa eu anotar aqui, ó. A aceleração, menos 10 metros por segundo
ao quadrado. Então vamos lá, a letra A não pode ser. Velocidade nula e daí em diante não se movimenta mais? O que aconteceria se a gente colocasse, sei lá, o número 6 aqui? Ia ficar 10 vezes 6, 60, 50 menos 60 ia dar menos 10, né? Então ele se movimenta sim, porém com uma velocidade negativa. O que está representando aqui? Ele foi, parou e depois ele vai voltar, porque ele vai com velocidade positiva até que em 5 segundos a velocidade se torna zero e aí começa a ter valores negativos para a velocidade, certo? Então não pode ser a letra B. Letra C, velocidade nula e aceleração de menos 10 metros por segundo? Sim. Letra C, então, é a alternativa correta dessa questão. Vamos dar uma olhadinha só na letra D. O que está falando aqui? Velocidade nula e sua aceleração muda. Não, porque é move. E, aceleração nula. Não, porque é move. A aceleração não pode ser nula no move, né? Tem que ter aceleração. Bom, então, questão número 7, alternativa correta, letra C. Questão número 8, Enem. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Bom, pessoal, nessa questão, eu acho mais fácil a gente fazer uma representação do movimento ao invés de colocar apenas os dados aqui no canto. Porque a gente consegue visualizar melhor a situação. Essa não é uma questão simples, é uma questão um pouco mais complexa. Bom, vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui, então, 2 trajetórias, uma para cada motorista. Vou colocar aqui o primeiro motorista, que é o motorista atento. Eu vou chamar ele de motorista A. Motorista A. O outro motorista aqui é o motorista B. Bom, vamos imaginar o seguinte. Então, é que nesse instante que a emergência acontece. Esse motorista, ele estava naquele momento a 14 metros por segundo, já que ele vinha, né, acelerando 1 metro por segundo ao quadrado. Esse motorista, ele estava na mesma situação no começo. Então, ele também estava a 14 metros por segundo. O que acontece é o seguinte, esse daqui, ele vai pisar no freio instantaneamente. Então, ele vai parar em alguma posição um pouco mais à frente. Já o outro motorista, não. Ele não pisa no freio imediatamente porque ele está desatento, está no celular. Então, ele vai parar, ou melhor, ele vai pisar no acelerador quando ele já estiver um pouco mais à frente. E aí, a partir daqui, ele começa a frear até que ele para. Bom, o que nós temos aqui? Para o motorista atento, a gente tem uma situação de desaceleração apenas. Já para o motorista desatento, primeiro ele está acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado e só depois ele pisa no freio com a aceleração que foi dada no enunciado até que ele para. O que a gente vai fazer então? Eu preciso calcular qual vai ser a distância percorrida pelo motorista desatento, a distância percorrida pelo motorista atento e ver qual é a diferença entre elas. Bom, vamos começar pelo motorista que está atento. Vamos calcular quanto ele percorre. Para calcular o quanto ele percorre, se eu sei aqui qual é a velocidade inicial, sei que na velocidade final, qual que vai ser a velocidade final? A velocidade final dele aqui, ó, é 0. 0 metros por segundo. Então, eu sei a velocidade inicial, sei a velocidade final, sei a aceleração, né? A desaceleração foi 5, tá no enunciado. O que eu vou fazer? Eu vou determinar o ΔS usando Torricelli. Eu vou colocar aqui, ó. Vou substituir os valores. Eu sei que a velocidade final vai ser 0. A velocidade inicial dele é 14, então fica 14 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5. E eu vou encontrar, então, aqui, ó, qual vai ser o deslocamento dele. 14 ao quadrado é 196. Já vou passar ele para cá, ó, menos 196. Igual a 5 vezes menos 5 vai dar menos 10. Então, o ΔS do primeiro motorista, vou passar esse menos 10 dividido no 196,
vai dar 19,6 metros. Agora vamos fazer a conta para um motorista desatento. Bom, o que a gente tem então? A gente tem o primeiro trecho onde ele não percebeu que ele estava ao celular e ele continua acelerando. Então ele tá aqui, ó, enquanto o outro pisou no freio, ele não pisou no freio. Então nesse trecho aqui ele ainda tá acelerando. Vou chamar aqui, ó, de delta S1. Então vamos calcular quanto que ele percorre nesse primeiro trecho. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou aplicar a Torricelli aqui. Eu tenho basicamente os mesmos dados. Então vamos lá, ó. 0 mais 2A delta S. Velocidade final dele eu não sei. Bom, não, na verdade eu sei, porque olha só, ele vai passar 1 segundo, né? Isso daqui leva 1 segundo para acontecer. Se ele está acelerando nesse momento 1 metro por segundo ao quadrado, então significa que ele ganha 1 metro por segundo em 1 segundo. A velocidade dele aumenta 1, basicamente é isso. Então a velocidade final dele aqui nesse ponto é 15. Vou até anotar aqui, ó, que aqui a velocidade dele é 15 metros por segundo, e aí aqui nesse ponto ela passa a ser 0. Então, vamos lá, a velocidade final dele aqui, que nesse momento é 15 ao quadrado, velocidade inicial dele era 14, mais 2 vezes ele está acelerando com 1 metro por segundo ao quadrado, quanto será que ele vai percorrer? Bom, 15 ao quadrado é 225, 14 é 196, mais 2 delta S. Vou passar esse 196 para cá subtraindo, quanto que vai dar isso? Isso vai dar 29, é igual a 2 delta S. Então, o 2 passa dividindo, o meu delta S foi de 14,5 metros. Agora, eu preciso calcular quanto ele andou no processo de desaceleração, aqui, meu delta S2. Vamos aplicar de novo aqui, né, o Torricelli para essa nova situação. Então, V quadrado, V0 quadrado, mais 2A delta S. Velocidade final agora, ó, final é 0. Inicial, 15 ao quadrado, mais 2 vezes, agora ele vai desacelerar igual o outro, né, a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Quanto que vai dar esse delta S? 15 ao quadrado é 225, então deu 225 menos 10 delta S. Vou passar esse menos 10 para cá, ele fica positivo, então é 10 delta S igual a 225. O 10 passa dividindo, então esse delta S deu 22,5. Então aqui foi o delta S1, esse foi o delta S2. Então, qual foi o delta S total dele? Vou colocar aqui, ó, o delta S total desse segundo motorista, o motorista desatento, foi 22,5 metros mais 14,5. Isso dá 37. Então, ele percorreu 37 metros. Então, a gente tem aqui, ó, o deslocamento do motorista A, que foi 19,6, e o deslocamento do motorista B, que foi 37. O que a gente vai fazer? Vamos subtrair esses valores. Quanto que vai dar isso daqui? 37 menos 19,6. A resposta dessa questão é 17,4 metros. Então, tá aqui a alternativa correta aí, então, dessa questão do Enem é a letra E. Questão 9 da FUVEST. Um carro viaja com velocidade de 90 km por hora num trecho retilíneo de uma rodovia quando, subitamente, o motorista vê um animal parado na pista. Entre o instante em que o motorista avista o animal e aquele em que começa a frear, o carro percorre 15 metros. Se o motorista frear o carro a taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado, mantendo-o em sua trajetória retilínea, ele só evitará atingir o animal que permanece imóvel durante todo o tempo se tiver percebido a uma distância de no mínimo... Bom, vamos lá, essa daqui acho que não tá tão complicada. Vamos fazer assim, ó, vamos anotar os dados que nós temos. O que a gente sabe? Eu sei que a velocidade inicial é de 90 km por hora. 90 km por hora, já vou colocar aqui, ó, é a mesma coisa que 25 metros por segundo. A velocidade final precisa ser 0, ele precisa parar. E a aceleração, ou melhor, desaceleração, né,
é de menos 5 metros por segundo ao quadrado, já que ele vai parar. E o que eu quero saber? Eu quero saber qual a distância mínima, eu quero saber o ΔS. Então, gente, qual a equação que eu vou usar? Bom, tem velocidade inicial, final, aceleração e ΔS, Torricelli, né? Então, vamos colocar aqui, ó, Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Velocidade final, 0. Inicial, 25 ao quadrado. Vou colocar menos aqui, porque a aceleração negativa vai dar menos, né? Então, é menos 2 vezes 5. O ΔS é quem eu quero achar. 25 ao quadrado dá 625. Então 625 menos 10. Vou passar esse menos 10 ΔS para cá, ele vira mais, né? 10 ΔS, 625. Então, quanto que foi o deslocamento? Quanto que foi o ΔS? 62,5 metros. Bom, pessoal, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que essa distância que a gente calculou aqui é a distância percorrida enquanto ele está pisando no freio. Porém, o enunciado fala que ele já tinha percorrido 15 metros antes de pisar no freio, porque a gente tem um tempo de reação, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar esses 15 metros aqui para obter a resposta certa. Então, 62 mais 15, isso vai dar 77,5. Então, a alternativa correta para essa questão, na verdade, é a letra D, 77,5. Questão 10 da FEI. Bom, a gente tem assim, ó, uma motocicleta com velocidade de 90 km por hora tem seus freios acionados bruscamente após 25 segundos. Qual é a distância percorrida pela motocicleta desde o instante em que foram acionados os freios até sua parada total? Bom, vamos lá, ó. Dados. O que nós temos aqui? A gente sabe a velocidade inicial, que é 90 km por hora, que é igual a 25 metros por segundo. Sabemos também que o freio foi acionado no instante 25 segundos. Sabemos também que o freio fica acionado por 25 segundos e a velocidade final vai ser 0 porque ela para. O que é que a gente quer determinar? Qual é o deslocamento? Eu quero saber o ΔS. Bom, vamos dar uma olhada então nas nossas possibilidades. Eu quero o ΔS, tenho velocidade final e inicial e o tempo. Para calcular o ΔS, eu posso usar tanto o sorvetão quanto o Torricelli. Por Torricelli, eu preciso da velocidade inicial, final, eu tenho, só que eu não tenho aceleração. Por sorvetão, eu também preciso da aceleração, ou seja, pessoal, eu vou ter que achar a aceleração. Como é que eu acho a aceleração? Pode ser por Voat, dá uma olhada aqui, ó. Velocidade final eu tenho, inicial eu tenho e o tempo também. Eu consigo achar a aceleração aqui, ó, por Voat. V igual a V0 mais AT. Velocidade final é 0, a inicial é 25, mais a aceleração vezes o tempo, que também é 25. Esse 25A aqui que está positivo, eu vou passar ele negativo para cá, então menos 25A igual a 25. Esse menos 25 passa dividindo, então eu vou ter aqui, ó, menos 1 metro por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Agora, como eu tenho aceleração, eu posso usar tanto sorvetão quanto Torricelli. Bom, vou de Torricelli, eu acho Torricelli mais fácil, sei lá. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Velocidade final, 0. Inicial, 25 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 1. Vamos ver quanto que vai dar esse ΔS aqui, ó. 25 ao quadrado é 625. Menos 2, né? Vai dar 2 vezes menos 1, menos 2, ΔS. Vou passar esse 2 ΔS positivo para cá. Então, quanto que vai dar o meu ΔS? É só dividir por 2, né? 625 dividido por 2 vai dar 312,5 metros. Então, a alternativa correta para essa última questão da lista era a letra D, 312,5 metros. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui com essa aula. Espero que tenha ficado clara todas as resoluções. Se não ficou, deixa um comentário que assim que der eu já respondo vocês, tá certo? Bom, aguardo vocês então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!